porque lá nos Estados Unidos a polícia está investigando o que levou um atirador a disparar dentro de uma igreja na cidade de Minneapolis. Pelo menos 2 crianças morreram e outras 17 pessoas ficaram feridas. A Priscila Iasbeck, nossa correspondente nos Estados Unidos, vem falar com a gente ao vivo para contar essa história terrível. Pri, boa tarde. Oi, Débora. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Esse tiroteio aconteceu mais cedo hoje, por volta das 8h30 do horário local, 10h30 do horário de Brasília. Até o momento, as informações atualizadas dão conta de que 2 crianças foram mortas, uma de 8 anos apenas, outra de 10 anos e 17 pessoas ficaram feridas, sendo 14 delas crianças entre 6 e 14 anos e 3 delas adultos que estão hospitalizados, estão recebendo os cuidados médicos, e desses 17 feridos, 2 crianças estariam em estado crítico. Daqui a pouco vai acontecer também uma nova coletiva de autoridades locais que deve trazer mais detalhes sobre o estado de saúde dessas vítimas. Esse tiroteio aconteceu em Minneapolis, numa igreja católica ligada à Escola Católica Anunciação. As crianças estavam na primeira semana de retorno às aulas, estavam acompanhando uma missa quando um homem armado passou a disparar pela janela do lado de fora. Ele que inclusive tentou fazer uma barricada e tentou fechar algumas das portas dessa igreja e passou a disparar. Foram dezenas de tiros contra essas crianças que estavam lá dentro. O chefe da polícia local informou que ele usou um rifle, uma espingarda e uma pistola. Também falou sobre relatos de uma fumaça no local, mas a polícia não encontrou explosivos e as investigações, claro, ainda estão em fase preliminar. O atirador foi identificado como Robin Westman, segundo autoridades que confirmaram essa identidade para a CNN. E segundo o chefe da polícia, ele tinha 20 e poucos anos. Ainda não há informações sobre o histórico desse homem, mas alguns jornais locais relatam que a sua mãe chegou a trabalhar nessa escola católica. Ele usou roupas pretas, uma calça cargo, e ele foi se aproximando ali da igreja, fez os disparos do lado de fora, e ainda não está claro se depois ele entrou na igreja ou ainda não. E a polícia também disse que isolou um carro no estacionamento e estava buscando também se outros carros ou outros elementos ali nos arredores da igreja poderiam trazer alguma pista mais sobre a sua motivação. Também o que o chefe da polícia local disse, também o prefeito, é que a polícia agiu rapidamente para socorrer essas crianças e as pessoas, e falas muito fortes, Débora, só para finalizar, do chefe da polícia falando que é uma tragédia impensável, um ato deliberado de violência. O prefeito falando que é uma dor indescritível, que são crianças que deveriam estar em paz, que estavam literalmente rezando, e que houve então todos esses disparos de tiros. Lá em Minneapolis também recentemente aconteceram outros ataques, um deles inclusive a tiros numa rua próxima a essa escola. Também 2 políticos locais democratas foram mortos há algumas semanas, alguns meses, e foi lá inclusive que aconteceu a morte de George Floyd em 2020, portanto uma cidade já acostumada, infelizmente, com esse tipo de ato de violência. Volto com você, Débora.